Então, quando a gente está falando da produção dos hormônios tireoidianos, a gente tem que lembrar que o iodo ele é captado, né, na circulação, e aí nas células do coloide ele é incorporado lá na tireoglobulina, e essa proteína, que é riquíssima em aminoácido tirosina, vai sofrer modificação da tireoperoxidase, que tem aqui uma enzima participando aqui junto à tireoperoxidase, o peróxido de hidrogênio, né? Junto com a tireoperoxidase, a gente precisa do peróxido de hidrogênio e precisa do cofator ferro aqui também, né? Então percebam que aqui o ferro é importantíssimo para o funcionamento da tireoperoxidase e produção de T3 e T4. Aí a gente vai liberar T4 e T3, né? E aí, esse T4 e T3 vão se ligar nas proteínas da circulação e vão ser carreados aí até a periferia para exercer a sua atividade aí, atividade metabólica importante. Bom, o que é interessante a gente observar aqui? Eu vou avaliar T3 e T4 livre, né, na circulação, ou total, que é a fração total e fração livre, né, a fração ligada a proteínas junto com a fração não ligada vai formar o T3 e o T4 total, mas eu posso avaliar também aqui os anticorpos para descobrir se a gente tem algum problema relacionado à produção de autoanticorpos que está interferindo no funcionamento da tireoide. E aqui eu posso quantificar anticorpos anti-tireoperoxidase, ou anti-TPO, e o anti-tireoglobulina, né? Geralmente são anticorpos que estão presentes no hipotireoidismo. Eu digo geralmente porque existem algumas pessoas que podem ter a presença desses anticorpos na circulação e não ter uma alteração da tireoide, e tem pessoas que podem ter um hipertireoidismo com a positividade de alguns desses anticorpos. É importante que a gente faça a associação desses anticorpos com a clínica do paciente e com os outros exames que a gente viu até agora, que são T3, T4 e o TSH. Bom, a gente tem aqui as formas principais de hormônios da tireoide, o T3 ativo, o T4, né? E esse T4 ele pode tanto ser convertido pela deiodinase, a enzima que converte e remove um iodo aqui da molécula de T4 em T3 ativo, ou no T3 reverso, que até pouco tempo atrás acreditava-se que era uma forma metabolicamente inativa. Mas hoje a gente já sabe que esse T3 reverso ainda tem um pouco de atividade, né, em alguns receptores, e a gente ainda pode metabolizar, né, esse T3 ou o T3 reverso em T2, que é uma forma aí efetivamente só uma forma de metabolizar esse hormônio para ele ser excretado do organismo. Basicamente, a gente tem aqui as deiodinases do tipo 1, tireoide, rins e fígado, deiodinase do tipo 2, né, no cérebro, placenta, pele, músculo e hipófise, e essa deiodinase do tipo 3, que promove a formação do T3 reverso, está presente em vários tecidos periféricos, então ela responde principalmente a situações de estresse agudo, né, que a gente pode ter, por exemplo, em uma infecção, sepse, e também a gente vai ver aqui em situações como a síndrome do overtraining. Então, esses hormônios T3 e T4 eles vão estar ligados em proteínas, e aí o T4 ele liga principalmente em PBG, transtiretina, que é a pré-albumina e albumina, e o T3 ele liga principalmente na TBG. Tá? Então, 0,3% do T3 e 0,05% do T4 circulam na forma livre. Percebam que é uma pequena fração que está livre na circulação. A grande maioria está ligado. Mas no caso dos hormônios da tireoide, é muito importante fazer o diagnóstico de uma alteração da tireoide apenas pela fração livre. Por quê? Porque existem algumas pessoas que podem ter uma deficiência genética e não produzir a TBG. Essas pessoas vão ter uma diminuição drástica da quantidade total do hormônio, mas a fração livre não sofre alteração, ou seja, ela não tem alteração da função tireoidiana, então não vai ter nenhum quadro clínico relacionado ao hipo ou hipertireoidismo, mas elas podem ter menos T3 e T4 total ou mais T3 e T4. Depende, se ela tiver uma alteração que aumente a TBG, ela vai aumentar muito a quantidade total do hormônio, mas isso não deixa essa pessoa com sintomas do hipertireoidismo, porque a fração livre continua dentro da faixa normal. O mesmo acontece para a diminuição da proteína de transporte. Então percebam, fazer o diagnóstico de alterações da tireoide sempre com a fração livre. T3 e T4, ou um ou outro, ou ambos, quando a gente fala do esporte é muito interessante. Outra coisa que é muito importante que eu coloquei nesse slide aqui para vocês,
Hoje nós falamos de manhã aí sobre a parte, né, relacionada no início da nossa aula, relacionado a valores de referência. Aqui eu coloquei para vocês valores de referência de exames de TSH em quatro ou cinco métodos diferentes aqui, e vocês podem ver, ó, que os valores de referência eles variam consideravelmente. Eu tenho valores de referência de 0,5 a 3,67 comparados aqui com 0,7 a 6,4. Então percebam, para avaliar corretamente o TSH, você precisa olhar o valor de referência que o laboratório está fornecendo, porque é específico para aquele método, e não simplesmente confiar em um valor mágico de TSH para que o indivíduo tenha a sua função tireoidiana normal. Então percebam, fazer o diagnóstico de acordo com o valor de referência, no caso do TSH, T3 e T4, do laboratório, porque a gente tem uma variação muito grande dos diferentes métodos que os laboratórios utilizam, e isso faz parte de calibração desses métodos. Então a gente observa o valor de referência frente àquele método que o laboratório está fornecendo, ok? E aí a gente pode ter a avaliação, né, dos fatores relacionados aqui ao hipertireoidismo e ao hipotireoidismo para ver essa sintomatologia. E aí a hipersecreção dos hormônios da tireoide pode causar alterações no metabolismo, sistema nervoso no coração, aumentar aí a sensação, né, o consumo de oxigênio e produção metabólica de calor, aumentar o catabolismo proteico, isso pode dar uma sensação de fraqueza muscular, deixar os reflexos hiperexcitáveis, deixar a pessoa irritada, com insônia, psicose, episódios de psicose, aceleração dos batimentos cardíacos, e algumas pessoas apresentam esse aumento aqui da região cervical, conhecido como bócio. Tá? As principais causas relacionadas aqui ao hipertireoidismo são causas autoimunes, por exemplo, a produção, né, de um anticorpo conhecido como TRAB, que é o anticorpo que se liga no receptor de TSH, simulando a ação do TSH. E aí a gente tem a produção, né, de T3 e T4 contínua. Tá? Não adianta ter o feedback negativo, porque o receptor ali já está ocupado por esse tipo de anticorpo. A gente tem também a possibilidade de HCG se ligar aqui ao receptor da tireoide, então é muito importante porque quem faz o uso de HCG também pode ter uns resquícios da atividade na tireoide, e durante o uso do HCG o que pode acontecer é o feedback negativo e diminuir o TSH, né? E aí você, quando retirar o HCG, você ter aí a diminuição do TSH, um quadro compatível com o hipotireoidismo, ok? E aí uma coisa também interfere na outra. Se por um lado o HCG pode se ligar aqui no receptor de TSH, o excesso de TSH visto no hipotireoidismo também pode promover uma interação com locais onde o HCG deveria se ligar. Isso pode acontecer aqui, ó, nesse teste de gravidez, aquele teste vendido na farmácia que pesquisa HCG intacto. Tá? Então, como o HCG e o TSH têm homologia pela fração alfa, quando a gente tiver quantidades elevadas de TSH, FSH e LH, que também têm homologia com o HCG, a gente pode ter um resultado falso positivo num teste de HCG. Por isso que é sempre recomendável, para fazer o diagnóstico, né, de questões relacionadas ao excesso de HCG, ou se a gente quer fazer, né, verificar se a mulher está grávida ou não, a gente tem que fazer a pesquisa de beta-HCG, porque o beta-HCG ele não tem essa interferência cruzada lá na hora de fazer a reação na máquina que faz, né, o imunoensaio. Então, é muito importante a gente entender isso. O HCG intacto, a molécula intacta, sofre interferência de TSH, FSH e LH elevados. Então, sempre que a gente quiser fazer qualquer situação relacionada, por exemplo, diagnóstico de gravidez de mola ou a própria possibilidade da gravidez, a gente tem que fazer isso através do beta-HCG, porque senão a gente vai ter essa interferência aqui possível de acontecer. Bom, no hipotireoidismo a gente tem aqui a deficiência da secreção e ação dos hormônios tireoidianos. A gente vai ter diminuição da taxa metabólica basal, a gente tem diminuição aí do consumo de oxigênio, o indivíduo vai começar a sentir muito frio, diminuição de síntese proteica, e aqui vai ter uma relação com unhas quebradiças, fraqueza no cabelo, secura, afinamento da pele, alterações do sistema nervoso central, a pessoa pode ter aí relação, dificuldade de fala, pensamento, fadiga e apresentar bradicardia.
Algumas pessoas podem ganhar peso, mas isso não é uma relação sempre presente, tá? E aí a gente tem que ficar sempre atento, porque nos casos onde a gente tem fórmulas que incluem hormônios da tireoide, a gente sabe que isso não é usual, né? Não deve ser feito, mas sempre que tiver a utilização de algum medicamento da tireoide, e a pessoa não tem uma alteração da tireoide, a tendência é o metabolismo, a gente ter um mecanismo de retroalimentação negativo. Quando tirar essa medicação, a gente vai ter menos produção endógena que precisará ser normalizada ou corrigida. Aqui eu coloquei algumas alterações importantes relacionadas às deficiências dos hormônios tireoidianos. São alterações laboratoriais que não necessariamente você está pesquisando quando você está fazendo um diagnóstico de hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Ou você está simplesmente observando alterações no exame sem a clínica do paciente. Então olha que interessante, você pode ter alguns parâmetros que estão aumentados nos indivíduos com hipertireoidismo. Aumenta a taxa metabólica basal, aumento do cálcio, da SHBG, das enzimas hepáticas, ALT, AST, GGT e FAO, intolerância à glicose. Bom, quando que isso acontece? Quando você excluiu as causas principais de alteração desses exames e não está encontrando, né, você vai lá e pesquisa os exames da tireoide. Os parâmetros que estão aumentados no hipotireoidismo, colesterol geralmente está aumentado, a CK vai estar ligeiramente aumentada, creatinina, TBG e a prolactina. Prolactina por conta do aumento do TRH. E aí, por que é interessante a gente observar isso? Porque já existe uma diretriz aí que recomenda, se a pessoa tem alguma alteração de CK total, né, e ela não tem histórico de estar praticando atividade física, ou de medicamento que altera a CK, ou de lesão, isso deve ser um critério para a gente avaliar um possível hipotireoidismo. Diminuídos no hipotireoidismo, a gente pode estar aqui relacionando o sódio à concentração de hemoglobina, e aí a concentração de hemoglobina quando a gente tem uma característica de alteração na tireoide de longo prazo que pode estar impactando na diminuição da concentração de hemoglobina e favorecendo o diagnóstico de anemia. Bom, quando a gente falou lá no início das 4 condições, ficou faltando falar aqui do hipotireoidismo subclínico. Tá? E aí, o que é definido então o hipotireoidismo subclínico? Elevação dos níveis de TSH e níveis de T4 livre dentro dos valores de referência por 2 a 3 meses sem alterar esse quadro. Então a gente estima aí que entre 3 a 15% da população tenha hipotireoidismo subclínico. E valores acima de TSH, acima de 10 mil unidades por litro, estão associados com maior risco de doenças cardiovasculares. Sendo que os valores abaixo de 7, eles tendem a se normalizar em 2 anos. Então ainda não existe um consenso na literatura se é ideal tratar o indivíduo que tem um hipossubclínico ou apenas monitorar esse indivíduo. O que se sabe é que se o TSH está acima de 10 mil unidades, é importante que tenha alguma intervenção, porque isso aumenta o risco de doença cardiovascular. Bom, o que é interessante a gente entender também? Que para os praticantes de atividade física, às vezes no início do programa de treinamento, naquela fase em que o atleta às vezes está parado ou está vindo de férias, ele começa a treinar, principalmente treinos que mexem muito com a parte física, a tendência é o TSH aumentar um pouco e o T3 e o T4 ainda permanecer em faixas normais. Então isso não deve ser confundido com o hipotireoidismo subclínico, por isso que a gente tem essa faixa de 2 a 3 meses para a gente esperar. Tá? Então, isso a gente observa e é importante que as pessoas tenham um critério e não necessariamente já fazer uma conduta terapêutica no primeiro resultado. Fazer a repetição e acompanhar isso ou através de um exame realizado em até 3 meses ou através de exames anteriores desse paciente aí que possam comprovar que essa alteração já vem de mais de 3 meses. Algumas alterações inespecíficas que acontecem na função da tireoide podem promover a diminuição da função desses hormônios, né? Então, a peroxidase da tireoide, ela utiliza ferro como um cofator, a gente viu aqui. E aí, se você está com deficiência de ferro, você tem menos atividade da peroxidase. Deiodinase hepática, né, capaz de metabolizar lá os hormônios T4 e T3, tem atividade diminuída em 50% na deficiência de ferro. Percebam que na deficiência de ferro vou ter uma diminuição importante da conversão de T4 em T3. Isso somado à baixa disponibilidade energética, quando a gente não tem aí um equilíbrio entre a demanda energética por conta da atividade física, das funções celulares e a quantidade de calorias na dieta, a gente pode ter um quadro aqui evoluindo aí para um hipotireoidismo com os sintomas.
Tá? Então isso aqui é muito importante porque às vezes as pessoas dão um pouco atenção, né, a essa quantidade de ferro e a gente precisa monitorar isso de forma bastante próxima. Os testes para pesquisa de autoanticorpos, eles são importantes porque eles vão determinar uma causa autoimune ou não para o problema da tireoide, só que a gente tem que ter em mente o seguinte: algumas pessoas podem ter a presença dos autoanticorpos na circulação e não terem o problema da tireoide. Algumas pessoas iniciam com a produção desses autoanticorpos e depois evoluem para a alteração da tireoide. Então, por isso, quando a gente encontra presença de anticorpos anti-tireoperoxidase, anti-tireoglobulina ou antirreceptor de TSH, a gente precisa monitorar isso por um período, né? O TSH, o T4 livre e a pesquisa dos anticorpos, para a gente ver se está tendo uma tendência de aumento, né? de crescimento do valor dos anticorpos e uma alteração em TSH e T4 livre. Então, pode acontecer de alguém ter uma presença, por exemplo, de um anti-TPO, aí uma pequena quantidade de anti-TPO na circulação e ainda não ter uma alteração na tireoide. O que vai determinar isso é se a gente faz o segmento e a gente começa a encontrar o aumento dos títulos e a alteração aí nos parâmetros relacionados ao T3 e o T4 e o TSH. Bom, uma outra questão que a gente ainda não tocou aqui, mas que é importante para os praticantes de atividade física, foi aquilo no início lá dos perfis que eu falei para vocês da síndrome do doente eutiroidiano ou a questão relacionada à síndrome do T3 baixo. Ambos são sinônimos. Então, por que acontece essa síndrome, né? A gente tem aí uma explicação dessa síndrome do doente eutiroidiano, seria uma situação patológica onde a gente tem queda da produção de T4, elevando a queda da produção de T3, elevando a conversão de T4 para T3 reverso. Então eu vou ter uma situação onde o organismo começa a entender o seguinte: eu preciso poupar energia por conta de algum problema que está acontecendo aqui, que eu tenho que desviar o meu foco para resolver aquela situação. A primeira maneira que eu faço isso é diminuindo o gasto energético, diminuindo a quantidade de T3 lá na periferia, sem fazer uma regulação de feedback negativo. Então é uma regulação através das enzimas que convertem T4 em T3 reverso, então é muito mais rápido. Onde que isso estaria acontecendo? Em condições inflamatórias, em condições, por exemplo, onde o indivíduo está com sepse ou tem uma infecção muito severa, ou o indivíduo está passando um processo, teve um infarto agudo do miocárdio. E aí a gente tem também situações onde o indivíduo passa longos períodos em jejum prolongado. E eu deixei por último para falar aqui da síndrome do overtraining. Existem algumas hipóteses mostrando que os indivíduos, quando estão na síndrome do overtraining, a gente tem que fazer de tudo para tentar fazer o indivíduo parar, né, de fazer atividade física para poupar energia para as funções celulares. E aí seria nesse momento em que as deiodinases que convertem o T4 em T3 reverso começam a ficar mais ativas. Tá? Então tem algumas explicações, algumas delas incluem a deficiência de selênio, um importante cofator para as deiodinases, como uma causa, né, da diminuição de produção de T3, outras o estresse oxidativo, né, e o aumento de citocinas pró-inflamatórias que estariam, né, aumentando a quantidade de produção desse hormônio reverso. Então aí existem várias hipóteses, mas o que se sabe é que o fator-chave aqui é que a gente precisa resolver a condição de base, isso é um evento temporário e por isso, depois desse evento resolvido, a gente volta a ter as funções celulares normais, sem ter uma grande alteração no perfil dos hormônios, TSH e T4. Então, por isso que eu gosto sempre de dizer que quando a gente vai avaliar os praticantes de atividade física ou atletas, a gente deve incluir também o T3. Por que eu tenho que incluir o T3? Porque percebam que nesse início dessa doença, dessa alteração do síndrome eutiroidiana, que pode estar sendo provocada pelo excesso de exercício, num possível overreaching que pode evoluir para um overtraining, a gente tem aqui a diminuição do T3 e o aumento do T3 reverso. Percebam que TSH, T4 livre e T4, eles ficam normais e eles começam a se alterar apenas lá na fase severa da doença. E durante a fase de recuperação é que esses hormônios começam a voltar ao normal, T3 e T4, e o TSH tem uma ligeira alteração. Percebam que no início, até a fase moderada da doença, a gente vai ter sintomatologia e não vai ter alteração nem de T4 e nem de TSH.
Então, se você coloca o T3, você consegue pegar os 4 quadros que a gente viu aqui, do hipotiroidismo, do hipertiroidismo, do hipossubclínico e do eutiroidiano. Não existe a necessidade de se dosar o T3 reverso, porque é um exame um pouco mais caro, né? E é um exame que nem todos os laboratórios fazem por conta dessa demanda reprimida. E aí, o que a gente pode fazer é avaliar com esses 3 exames e ter as respostas que a gente quer nesse quadro aqui. Lógico, se você tiver disponibilidade de avaliar o T3 reverso, melhor, você vai completar esse quadro aqui. Mas é bastante importante e aí a gente vai ver que os pacientes doentes, né, que têm o T4 diminuído, o TSH vai se elevar lá na frente, já na fase quase de recuperação.